formal e a parte substancial. Um bom artigo científico, um bom currículo, uma boa monografia, uma boa tese, ela é boa por quê? Porque combina dois elementos. Combina o elemento formal e o elemento substancial. O elemento formal diz respeito à questão mais acadêmica. A questão acadêmica aponta para o cumprimento das normas da escola. Cada escola, o Colégio de Anestesiologia, por exemplo, tem regras próprias. A minha esposa é sua colega aí no Prenda. Pois, tem regras próprias. Ela não pode fazer o trabalho dela. Eu já orientei também uma senhora, doutora Germana, sim, também médica interna. Quando estivemos a trabalhar no currículo dela, eu vi que o currículo dos médicos tem particularidades muito específicas, mas um relatório descritivo das atividades, etc, etc. Tem lá a análise dos pacientes, coisas que não aparecem em outros trabalhos. É muito específico. Então, esta é a parte que nós chamamos de acadêmica, que é o cumprimento das normas que a escola usa. Normas de referenciação, normas de organização das partes do trabalho. Há instituições, há um estudante que eu estava a orientar, o primeiro que eu orientei aqui na Lusíada, que também deu aulas lá. O trabalho voltou, o trabalho que eu orientei voltou. Por quê? Porque a Lusíada, nas suas normas acadêmicas, regras, não admite mais de 2 capítulos. Tens um capítulo teórico e tens um capítulo empírico, da parte da análise de dados. E nós tínhamos 2 capítulos teóricos. O trabalho dele foi sobre formação contínua como fator crítico do desenvolvimento das organizações. Então, nós tínhamos uma parte da importância da formação, outra parte da competitividade do mercado. E acharam que não era. Portanto, é uma questão acadêmica. E isso ninguém sabe. Ou seja, é impossível encontrarmos alguém que domina todas as regras acadêmicas. Porque cada escola é uma escola. O Conselho Científico define. Portanto, esta é a parte, digamos, das regras internas à instituição. É a parte mais formal. O índice, as paginações, inclusive quando vamos imprimir a gramagem do papel, o número de letra. Isto não precisamos saber no sentido de decorar. Quando tivemos que escrever, estamos a fazer a licenciatura na Oscar Ribas, quando formos fazer o mestrado na Gregório Cimento, as regras vão ser outras. Então vamos usar as regras que encontramos lá. Depois tem outra componente que é substancial, que tem que ver com a ciência. É a parte científica. Eu ia escrever ciência, depois mudei de ideia, escrevi científica. Tem a parte científica, ok? Que é o conteúdo. O conteúdo diz respeito à parte científica. Se eu sou médico, se eu sou sociólogo, se eu sou economista, eu tenho que dominar os conceitos relacionados com o tema. Já não falo da área de pesquisa, que aí é um plano muito mais geral, como vamos ver a seguir. Eu tenho que dominar os conceitos relacionados com o meu tema. Estou a falar de inflação, estou a falar de doenças oncológicas. Eu tenho de ter um domínio específico daquela parte, que é a parte substancial. Portanto, o equilíbrio, o domínio harmonioso da parte formal e da parte substancial é que faz um trabalho ser bom. Pensemos num currículo, num artigo científico. Não vale a pena ter a ilusão de formatar o trabalho todo bonitinho, perfeito, se depois lá dentro tem inverdades, tem coisas que não são, digamos, lógicas, compreensivas, etc. Também não vale a pena fazer um trabalho bonito de conteúdo e depois com uma má apresentação. Já é reprovado ali. Então, o equilíbrio é o que se busca. E quando nós estamos a orientar, aqui eu vou falar de 2 maneiras, porque há pessoas que vieram aqui para aprender como orientar e há quem veio para aprender como fazer o seu próprio trabalho. Mas dá no mesmo posto. Quando nós estamos a orientar o estudante, geralmente há uma preocupação do estudante em avançar. O trabalho do orientador às vezes parece ser ingrato, que é travar o aluno. Não, professor, vou já avançar. Não, calma. As questões de substância devem estar em princípio.
O trabalho, quando começa, a preocupação número 0, não digo número 1, está antes do 1. A preocupação número 0, primordial, deve ser as questões substantivas. Os conceitos, o referencial teórico, a metodologia, isso tem que estar definido de maneira bastante clara. As questões formais podemos deixar por fim. Tanto é que às vezes digo, não, vamos fazer o trabalho, depois vamos formatar. O formatar é olhar para as regras e tirar, sai 15 dias, a ver as tabelas, os gráficos, a numeração das tabelas, os gráficos, o índice automático está feito, os números, a bibliografia, os autores todos que estão no corpo, estão na referência. Podemos ficar aí 15 dias só a fazer isso. Há outros casos em que o autor, o professor orientador e o estudante decidem, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Um passo dado, um passo concluído. Então, faz a capa, está tudo. Vai avançando e faz uma espécie de caminho único, sem ter necessidade depois de fazer uma grande revisão. São opções, mas normalmente eu foco-me sempre na parte substancial, porque a parte formal até posso delegar. Sim. Nem coloco a questão de idoneidade ética, não é fraude nenhuma, darmos o nosso trabalho para alguém formatar. Podemos, mas isso aqui não podemos dar a ninguém. E quando estamos a falar de fraude, aqui na Longo Academy, vocês devem imaginar, nós temos as nossas páginas no Instagram, no Facebook, anunciamos. Muita gente vê, artigo científico, monografia, liga, manda mensagem, quer comprar. E nós dizemos, não, nós somos um centro de formação, somos professores, nós ensinamos. Tem dúvida? Vem cá, marca uma reunião conosco, uma consultoria, vamos ler o teu trabalho, vamos corrigir, vamos dizer como fazer. Nós nunca fazemos por si. As únicas coisas que nós fazemos, que as pessoas nos pagam, nós fazemos e entregamos, é a parte formal. Temos professores que fazem revisão de língua portuguesa, temos professores que fazem formatação de trabalho, estudantes que não conseguem fazer índice automático, não conseguem separar secções no Word para ter numeração romana, numeração latina. Essas coisas podemos fazer. E isto não é, aliás, a academia, inclusive, recomenda que o estudante, antes de entregar o seu trabalho, peça uma revisão linguística. Apenas isso é necessário, é permitido. Aqui, não, isso é indelegável. Quem faz o trabalho aqui é o orientador e o estudante. O orientador pode mexer um bocadinho no trabalho, mexer no sentido de dar nota ao estudante. Olha, a forma como estás a elaborar o trabalho, estás a usar poucos conectivos, as ideias parecem não ter continuidade. Sim. Então, tente usar mais conectivos. Quando começas um parágrafo novo, um bloco, vê como é que fechaste o bloco anterior e tenta estabelecer uma ideia de continuidade. Pois. Tanto é que nós aqui desenvolvemos um método que depois vamos ensinar para isso. O orientador, em vez de falar só, então demonstra numa página, ele pode mesmo trabalhar para mostrar para o estudante depois continuar. Mas nunca escrever pelo estudante também. Portanto, quando faz para efeitos demonstrativos. Só isto. Depois não pode ter outra mão no trabalho. Não pode ter outra mão no trabalho. Bem, se podemos levar isso para um plano maior, nós definiríamos dentro deste aqui do 2, agora vou desenvolver o 2, não precisamos falar, vou desenvolver o 2. O que são elementos substanciais? Os elementos substanciais eles têm a parte epistemológica e a parte metodológica. Ok. Obrigado. Ok, a parte epistemológica diz respeito ao conjunto de contribuições que o investigador deve convocar, deve mobilizar. Nós, a ciência ocidental, anglo-saxônica, sobretudo, mesmo a norte-americana, ela é muito baseada numa tradição cumulativista, para usar aqui a expressão do Kuhn. A ciência é cumulativista. O conhecimento científico é produzido por cumulação. E são os cumulativistas que dizem. Mas Carnap, por exemplo, diria que
também no âmbito dos descontinuistas, que a ciência é feita, Carnap e Popper, a ciência é feita por rupturas. Okay? Aqueles que entendem que o conhecimento científico progride numa lógica de sedimentação. Uma base sobre outra base, e o conhecimento evolui, e não existem conhecimentos, digamos, que caduquem ou desatualizem ou entrem em desuso ou são desaprovados. Mas cada conhecimento é uma camada que ajuda a solidificar o edifício do conhecimento. São os cumulativistas. Mas há aqueles que são os descontinuistas, que dizem não, o conhecimento evolui com rupturas, com cortes. É preciso fazer cortes. Tanto uma como outra corrente da epistemologia, que é episteme, conhecimento, ciência, logia, tratado, tanto uns como outros partem do princípio que todo conhecimento tem uma origem anterior a ele próprio. Então, a minha dissertação, o meu artigo, a minha tese, não pode se basear apenas nas minhas próprias afirmações ou constatações dos fatos. Então, eu preciso suportar a leitura que eu faço dos fatos com base em constatações anteriores. Por isso é que aqui na parte da epistemologia nós temos a famosa revisão de literatura. A revisão de literatura, ou estado da arte, ela é obrigatória na nossa realidade e aqui nós somos obrigados a fazer duas coisas. Dizer o que foi dito de mais relevante até a data da nossa pesquisa sobre aquele tema. Estou a falar de doenças venéreas. O que é que já foi dito, se conhece, sobre doenças venéreas até agora? Tem que colocar mais relevante. Disse muita coisa, mas o nosso trabalho é pequenino, então temos que pôr o mais relevante. Depois, o que é que não foi dito? O que é que está em falta? Está chamado gap. Okay? Nós, para fazermos uma pesquisa, temos que encontrar um gap, um buraco, um vazio, uma lacuna na teoria. E o objetivo da pesquisa é cobrir essa lacuna. Costumo mandar voltar muitos trabalhos quando pedem para ler. Doutor, está bom, a ideia é bonita, mas o que o doutor vai resolver com essa pesquisa? Por que é que escolheu esse tema? Explica. Não, doutor, não basta que o tema seja, digamos, interessante. É preciso que ele tenha uma relevância. O doutor está tratando um assunto que já foi tratado. Procure um gap na literatura, um vazio, uma lacuna. Existem situações que isso é muito difícil, de facto, encontrar um vazio. Pois. E normalmente, nesses casos, o que eu recomendo aos estudantes é tratar de fazer uma pesquisa mais descritiva. Lá para frente vamos ver os tipos de pesquisa. Tratar de fazer uma pesquisa mais descritiva, que no fundo, na prática, é pegar um problema, pegar uma situação, descrever. Sim. Imaginemos técnicas de abordagem do paciente diabético. Por exemplo, há um doutor, enfermeiro, esse aqui da Girassol, que também teve aqui no curso, estava a falar do sistema de classificação de Manchester, nas urgências, a aplicação no hospital. Ou seja, nós podemos não necessariamente identificar uma lacuna, quando não é possível, não trabalhar com uma lacuna, mas descrever uma prática. Okay? Porque isso também contribui para o avanço da ciência. Nós explicamos um procedimento, ao explicar o procedimento, esclarecemos aqueles que não entenderam bem ou identificamos no processo elementos que podem ser melhorados. Aqui na revisão de literatura é basicamente isto que devemos fazer. O que foi dito de mais relevante e o que não foi dito. Pegando no que não foi dito, nós vamos na parte metodológica dizer porquê, como. Na verdade é mais dizer o como. Também o porquê, que é a parte da justificativa, mas é sobretudo dizer o como. Como resolver a lacuna. Aqui já estão a ver a ligação entre a revisão de literatura e a metodologia. Aqui eu disse o que se apresentei, o que do mais relevante se disse, e atenção, quando falamos de mais relevante,
O relevante, qual é o critério que nós encontramos para quando vamos fazer revisão de literatura, pesquisamos os artigos, selo, scopus, abrimos, entramos, temos as revistas. Como é que eu sei que isso é relevante? A relevância hoje dos artigos científicos, ela é determinada pelo número de citações que tem. Hoje existem muitas bases de dados. E nós, antes de baixarmos nas bases de dados, lá já nos diz 5.000 citações. Mesmo no Google acadêmico, quando nós encontramos um artigo, ele já nos diz o índice daquele artigo, as vezes que foi citado. A relevância também é determinada pela atualidade. Okay? Um artigo recente pode ter 5 anos, até 5, 6 anos considera-se um texto recente. Okay? Podemos usar esse critério do artigo, mas também tem aqueles que são clássicos, por isso é que são relevantes. Não são recentes, são artigos que foram publicados, sei lá, em 1945, mas hoje é importante citar porque é um texto clássico. Para que eu saiba que esse é um texto clássico, eu preciso estar na minha área de conforto. Depois vamos falar a seguir. Por isso é que eu recomendo aos estudantes, quando estão a fazer trabalhos avaliativos, a sair da sua área de conforto. Muitos colegas me criticam, Tabangula também, é muito baldas, como é que está a dizer aos alunos para não saírem da área do conforto, não é assim, como é que vai promover a ciência? Eu digo, sim, quem sai da área do conforto tem que ser um investigador. Ele já acabou a graduação, já é licenciado, está a se dedicar à investigação, já é mestre, já é doutor, está a se dedicar à investigação. Ele não tem pressa de fazer a pesquisa, não quer acabar amanhã ou daqui a 4 meses. Está a fazer apenas ciência pela ciência. Esse sim pode sair da sua área de conforto. Mas você, estudante de mestrado, de licenciatura, que está a preparar um trabalho, que vai ser submetido a uma banca para avaliar, não invente moda. Porque você não vai ir para aprender. Você está para demonstrar o que aprendeu. Então, trabalhe um tema da sua área. Trabalhando um tema da sua área, você já saberá quem é que é clássico e quem é que não é clássico naquela área. Porque é a área da tua licenciatura, do teu mestrado. Você sai da área de conforto, na área do mestrado, você leva muito tempo a aprender. Por isso é que há muitos estudantes que estão para fazer a dissertação 4 anos, 3, não conseguem, porque ele apaixona-se por um tema bonito, mas ele não tem o domínio substancial, não conhece a parte científica. Então leva 3 anos, 2 anos a aprender a parte científica. Como é que ele aprende? Escreve uma coisa e leva para o professor. Não, esse autor, nem ele conheço, esse autor não existe nessa área, se existe é irrelevante. Se fosse relevante eu conheceria. Então não faz sentido pôr aqui. Lá o estudante vai, volta, até aprender. O tempo vai passando. Por isso é que eu sugiro, quando o trabalho é para ser avaliado, trate de um tema da sua área de especialidade, de conveniência que você já domina. Por quê? E aqui está a grande questão que os professores de metodologia não dizem aos estudantes. Qual é o objetivo da monografia? Isso não dizem aos estudantes. Da dissertação, não dizem. O estudante não sabe qual é o objetivo, faz só uma coisa qualquer e fica ali ao círculo, a rodar. Está errado. O objetivo da dissertação ou da monografia é demonstrar habilidades da aplicação do método científico. É demonstrar habilidades na utilização do método científico. Aplicar o método científico a uma coisa concreta, na área dele. Se é da educação, vai estudar um problema relacionado à educação. Se é da física, e o efeito e o objetivo é até didático. Okay? É o estudante mostrar que ele sabe usar, por exemplo, o inquérito, sabe usar a entrevista, ou sabe usar a observação, ou sabe usar uma metodologia mais qualitativa ou mais mista para tratar este ou aquele problema. Não estão a esperar que você descubra a roda ou inove uma... Não. A maior parte das dissertações são esquecidas depois de escritas. O que o estudante vai fazer depois de ter o certificado, que é uma credencial para entrar para o mercado de trabalho, é que é determinante. Aí sim, é que ele vai procurar fazer trabalhos, digamos, mais arrojados, que inclusive o desafiam a si mesmo como investigador. Aqui é como resolver a lacuna.
é determinar primeiro. Fiquei com uma indicação. Não percebi direito quando falava do objetivo de uma monografia. Aplicar. Demonstrar as aplicações de metodologia de investigação científica. Sim, demonstrar as suas habilidades na aplicação do método científico na resolução de um problema concreto da sua área de estudo. Esse é o objetivo principal que está nos regulamentos das escolas. Só que nunca se diz, ou seja, muitos professores ficam preocupados, professores e estudantes ficam preocupados muito com o tema, quando o importante não é o tema como tal. O importante é o estudante conseguir demonstrar a aplicação do método em relação ao tema. Então, eu escolho um tema que eu consigo usar como exemplo. Daquilo é uma espécie de... Não é uma espécie, é mesmo um teste. Vocês sabem, conhecem... A formação científica, ela destina-nos a passarmos aquilo que Bourdieu chama de ocularidade, né? O método é um instrumento, pensem nisso como uma lupa, isto aqui é a realidade. O método é um instrumento de ocularidade. Ele intermedia o homem com o fenômeno. Está o método. Eu não consigo ler a realidade a olhos nus. Eu preciso de uma lupa, preciso de algo que medeia. E é um método que me serve para olhar para o problema. A monografia ou a dissertação é o estudante mostrar que sabe ler o problema usando um método. Então, eu escolho um método, escolho um problema que eu consigo ler. Não vou escolher um problema maior, que depois me complica a leitura. Porque o objetivo não é o problema, é a aplicação do método. É você mostrar que sabe organizar as páginas, sabe apresentar uma coisa esteticamente, consegue delimitar um problema de pesquisa, consegue definir os objetivos. É demonstrar. Muita gente me pergunta, eu sempre fui melhor na minha turma em relação à defesa. Eu entreguei a minha monografia, os meus colegas no Piaget Benguela ainda estavam a fazer seminários do segundo semestre. Eu defendi em maio de 2012 a minha licenciatura, mas os meus colegas ainda estavam a fazer seminário. Eu acabei logo, porque eu percebi isso que acabei de vos dizer, escolhi um tema que era da minha conveniência e das minhas capacidades, apliquei, fiz cultura organizacional no Piaget, onde eu trabalhava. Fiz lá entrevistas, apliquei em textos, processei, escolhi um tema, enquanto os meus colegas andavam a inventar coisas, perderam, terminei. Fui ao ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, fazer o mestrado, escolhi também um tema que eu dominava, reconfiguração identitária, apliquei um que entre os estudantes lá da minha escola. Fiz mesmo lá também, acabei, fui o primeiro, recebi um prémio. Foi o melhor negócio que eu fiz. O mestrado custou-me 2.000 euros, deram-me... O mestrado custou 2.000 euros, também deram-me 2.000 euros de prémio. O dinheiro voltou logo. Tenho lá o meu diploma, melhor aluno finalista do mestrado. No doutoramento, mesma coisa. Escolhi também um tema, no doutoramento fiz um tema aqui em Angola, escolhi um tema também que eu dominava. Tempo recorde. O doutoramento são 3 anos que eu fiz, também tem 3 anos acabei. Não demorei, em 2017 fiz a defesa. Todo mundo me pergunta como é que faz, porque eu sou prático. Sou prático. Agora que eu estou a fazer pós-doutoramento, que é uma área de investigação, já não é grau, é só um título assim e tal, estou livre, estou a estudar aquilo que me desafia. Para eu aprender, não tenho pressão de propinas, não tenho essas coisas, sou investigador já. Então, esse sentido prático, doutores, é mais importante do que dominar os conceitos, etc. É a atitude diante da ciência. Por isso é que para uns parece difícil, para outros parece fácil. E há professores também, aqui faço uma meia-culpa, a nossa classe, que acham que se você ensinar o aluno de maneira simples, parece pouco sério, não vai te valorizar, vais perder o teu poder. Então, a maior parte dos professores o que é que faz? Complexifica, codifica ao máximo, fecha para ser uma coisa difícil e ele continua a ser o sabichão, o poderoso. Mas acho que a nossa geração não precisa disso, né? Não precisa. O conhecimento é para deixar aberto. Explique da maneira mais simples, da maneira mais fácil, para a pessoa aprender. Porque a realidade, que é o objeto, é sempre mais complexa do que a teoria. O discurso, a ciência é um discurso científico.
desculpa, é uma tentativa discursiva da realidade. A ciência tenta traduzir a realidade. O processo de tradução é um esforço que nunca alcança 100%. Ou seja, o discurso científico nunca será tão complexo como a realidade. O maior conhecimento está sempre na realidade, não no discurso. Porque a ciência é um discurso que tenta traduzir a realidade. Neste processo de redução da complexidade, nós temos de adotar sempre uma postura objetiva, neutra, transparente e desinteressada. Ok? O que nós fazemos quando queremos produzir ciência é basicamente com a metodologia, o método que intermedia as teorias, abordar a realidade. Os médicos têm uma forma muito simples de trabalhar. Têm suspeitas, faz uma anamnese, que é um exame mais ou menos verbal, uma entrevista para recolher, faz um exame físico, recolhe amostras. As amostras ele leva ao laboratório com a ajuda de um instrumento qualquer, existem vários, usa um instrumento qualquer de acordo com o tipo de amostra, lê a amostra. Mas os resultados da amostra estão codificados. Por isso que ele tem valores normais e valores anormais. Até X células epiteliais tem infecção urinária, até X não tem, até X células tal tem hemoglobina X. Então, a teoria é que nos permite ler isto. Então, nós temos o método, que é o microscópio, por exemplo, depois nós temos a teoria, que são os valores normais. Eu, quando contacto a realidade, tenho que fazer corresponder aquilo que eu vi a alguma coisa. Então, essa alguma coisa é a teoria. Esse é o esquema simples, mas não se diz às pessoas na escola. As pessoas ficam 3 anos, fazem uma cadeira de MIC, não aprendem o básico do que é a ciência. A ciência é só isso. O resto é detalhe. A ciência é só isso. É só o problema, o instrumento de abordar o problema e os valores normais, a tabela de valores. Está aqui o problema, aplica um instrumento. O instrumento vai colher os dados, os valores. Compara com o que está aqui, até 14 está doente, até X está saudável, até aqui é grave. Compara, é só isso. Obviamente, ao abordar o problema, você tem que escolher se vai abordar o problema por inquérito, por entrevista, por observação. Você também vai escolher se vai abordar o paciente, o exame físico, se vai fazer a amostra. Tudo isto depois são já detalhes. Então, essa aqui é a visão geral que eu gosto muito de fazer nas aulas para nos situarmos em termos de conversa. Porque partir para, por exemplo, vamos agora entrar para essa parte, começar a falar de tema, temática, objetivos gerais, objetivo específico, sem dar essa nota, esse enquadramento mais geral, às vezes parece demasiado precipitado. Embora o nível dos doutores aqui já seja um nível diferente, ou seja, já tiveram um contato anterior com a ciência, com a epistemologia, com a metodologia de investigação científica, eu gosto sempre de fazer esta pequena introdução. Estamos aí bem, não? Estamos. Ok. Bem, como disse, o importante é a nossa atitude, a nossa postura diante da ciência. Olhamos para ela de maneira simples, sem... Os professores de matemática, por que a nossa geração tem muitos problemas com matemática? Os nossos pais anteriormente não tinham assim tanto problema, mas a nossa geração, nós que fomos para a escola nos anos 90, 90 e pouco e tal, estamos aqui hoje, todos nós temos dificuldades em matemática, porque sempre tivemos alguma, não diria traumas, mas bloqueios psicocognitivos, porque a matemática é difícil, não sei o quê. Matemática não é assim tão difícil, matemática é tão difícil, quanto a história, quanto a geografia, é igual. Só que os que nos ensinavam, os nossos professores de matemática, faziam questão de nos dizer que era difícil. E ficou mesmo difícil. Ficamos programados. E, aliás, o modo como eles ensinavam reforçava essa narrativa da dificuldade da matemática. E diziam muito, os alunos não sabem matemática, não sabem matemática. Aqui a questão, isso não é conversa de coaching,
eu não sou coach, não estou a nos programar mentalmente, mas é algo que eu acho no sentido de que a minha experiência me diz que a nossa postura diante do conhecimento, e sobretudo da metodologia científica, é que deve ser aberta. Devemos, o Weber diria, desencantar, devemos tirar todo esse pedantismo, essa coisa séria. Não, é uma coisa simples. Simples com o seu grau de complexidade, claro. Simples no sentido que acessível. Bem, sabendo isso, nós podemos agora pensar mais o trabalho. Normalmente tudo começa com um tema de pesquisa. O que é um tema de pesquisa, doutor? Tema de pesquisa. Os seus olhos estão vermelhos. Sono, cansaço? Eu fiz banco e ainda não consegui descansar. Não, eu sei como é que... A minha mulher chega, deita no cadeirão e eu deixo a nem incomoda. Quem é a esposa? É pesado. Eu nunca turma. É pesado. Os bancos são... Devíamos pagar um bocadinho mais. Mas diga lá, doutor, o que é um tema de pesquisa? Um tema de pesquisa, podemos assim dizer, que como posso dizer? Um tema de pesquisa um tema de pesquisa é um elemento, vamos dizer assim, é o nosso... Um tema de pesquisa é o elemento na qual nós vamos nos basear para provar um determinado resultado. Mais ou menos por aí. Para atingir um determinado resultado. Quem quer ajudar? É um assunto que será abordado, mas que antes foi constatado por intermédio de uma situação qualquer. Um problema. É algo Também. que se pretende estudar? Eu diria para um ponto, é um ponto, neste caso é algum ponto para desenvolver. Quer dizer, um problema ou é algo que eu devo desenvolver neste caso, tema de pesquisa para desenvolver. Não está muito longe. Um tema de pesquisa é um tópico de estudo. Ok? Aqui falaram assunto também. Bem, nós temos tema, e melhor pôr tudo aqui para os doutores verem. Temos título, temos temática. Tema, título e temática. São coisas diferentes. E vamos entender uma por uma para ficar claro. Um tema é um tópico de pesquisa. Ele diz respeito a uma parcela de um assunto. No fundo, diz respeito a uma parcela de uma temática. A temática é diferente do tema. A temática, imaginem vocês uma pizza. A pizza tem 6 partes. Vamos imaginar uma pizza assim. Pronto. Temos aqui uma pizza de 6 partes. Isso é uma pizza, é uma temática. O tema vai ser uma fatia, a parte 3 da pizza. Ok? Quando nós temos um assunto, nós podemos dizer que estamos numa temática, por causa do seu grau de generalidade. Abrangência. A ciência usa a risca aquele critério que diz quem muito aperta, Pouco. quem Quem muito muito abraça, abraça, pouco aperta. exatamente. Então, para fazermos um estudo, nós temos de delimitar o estudo. E o exercício de delimitação do estudo significa olhar para uma pizza que tem 6 fatias, escolher apenas uma fatia. E essa fatia é que é o nosso tema.
Isso significa questionar a temática. Imaginemos desemprego. Ou imaginemos doenças venéreas. São temáticas. Porque eu posso falar do desemprego jovem, do desemprego qualificado, do desemprego de longa duração, do desemprego ocasional. Portanto, isto é uma temática. Doenças venéreas, eu posso falar daquelas que são sexualmente transmissíveis, das que não são sexualmente transmissíveis. Portanto, então, é nessa lógica que os doutores estão a compreender. Então, temos a temática e o tema. O que é que se espera que o estudante leve para a sua pesquisa de monografia ou dissertação? O que se espera é que o estudante leve um tema e não uma temática. O processo de delimitar o tema, ou seja, de retirar da pizza uma fatia, é muito importante, porque ele determina se a nossa pesquisa será ou não viável. E hoje ainda veremos também essa questão da viabilidade da pesquisa. Bem, o que é o título agora? Alguém sabe dizer o que é o título? Delimitação do tema. Mais contribuições? Ponto de partida. Neste Não, caso. estou a falar do título. Sim. Tipo, quer dizer, neste caso eu estou a pensar o título já num trabalho já, por exemplo, feito com um título e eu só somente sem abrir o livro, ver apenas a capa e ver o título do livro. Doutor Mona, O título é uma parte do tema. Olha, eu queria falar exatamente conforme o colega disse, né? Mas estava aqui a tentar encontrar uma outra forma para dizer. Eu li um livro de Ken Vuitton, o reitor, mais velho. meu do céu. Sim, sim. E no seu livro ele fala de dois elementos importantes para transformarmos um tema em título, nesse caso. Andarmos hoje a um título. E fala de delimitação e fala de limitação. Quer dizer, ela olha para a delimitação e puxa um elemento, que é a limitação. Quer dizer, essa estruturação que a gente faz no tema, é que a gente, quer dizer, a estruturação do tema, nesse caso, situando o assunto, o desenvolvimento do tema, em tempo, espaço e acho que no contexto de abordagem, no contexto científico, é que vai transformar, o resultado é que vai transformar aquilo num título. Agora, fiquei assim meio confuso, por isso eu preferi não falar. O título, diga, doutor. Não. Nós em casa, na prateleira lá da cozinha, temos várias garrafinhas, né? Com feijão, com açúcar, com óleo, etc. Cada uma delas tem um label, né? Tem um rótulo, né? Sim. O rótulo é para designar, para distinguir. Isso é o título. O título é um rótulo, é um label, é uma designação. Não é? Certo? O título é uma designação. O título deve ser o tema do trabalho ou não? A conversa ainda não acabou, vamos continuar. O título deve ser o rótulo, o título deve ser o tema do trabalho ou não? Eu posso fazer um trabalho sobre doenças oncológicas em pacientes cardíacos ou doenças cardíacas em pacientes oncológicos, sei lá, pronto. Estou a estudar a relação de uma doença com outra. Quem primeiro começa por desenvolver sim, depois avança para essa. Pronto, estou a fazer o estudo. Eu preciso no meu título, no meu rótulo, na minha capa, escrever as palavras doenças cardíacas, etc. Ou posso escrever outra coisa? Bem, eu vou avançar aqui, porque esse inclusive é um assunto que eu discuti com minha professora. Minha professora colocou uma questão e conversamos assim muito acesamente. Para efeitos didáticos, para os estudantes na licenciatura, nós ensinamos que ele coloque na capa do trabalho o título. Então, ele vai estudar, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, sua residência entre os pacientes portadores do VIH-Sida
de VH-Sida, estudo de caso no Hospital do Prenda no ano de 2023. Isto é o título e é o tema ao mesmo tempo, ou seja, é o tema primeiro que ele decidiu dar como título do trabalho. Mas não é obrigatório assim. Na licenciatura nós ensinamos assim por causa do grau de complexidade. Então, pronto, para ti basta isso, para não fazer muita confusão na tua cabeça. Mas alguém já no mestrado ou no doutoramento, no vosso caso, já podem aprender mais. Que pode aprender isto que eu estou a dizer. O tema não precisa ser necessariamente o título. Nós podemos dar um outro título ao trabalho que seja até muitas vezes mais ilustrativo, mais apelativo, e sobretudo quando entra questões comerciais, por exemplo, mais vendável. Okay? Podemos mudar. Eu posso escrever, por exemplo, o drama dos pacientes crônicos, viver à sombra da morte. Por exemplo, vende mais o drama dos pacientes crônicos, viver à sombra da morte. Por quê? Porque lá no meu trabalho eu, no fundo, retrato aquelas pessoas que sabem que vão morrer a qualquer altura, estão aí descansadas, só esperam que a morte chegue. É uma metáfora. Posso pôr isso no meu trabalho. Mas do ponto de vista didático na escola, os professores vão exigir que tenha lá aquela capa, o título igual ao tema. Isto é por uma questão de rigor didático, de necessidade de não criar aqui, digamos, subjetividades. Porque esse tema aqui, esse título já é um bocadinho subjetivo. Quem vai olhar vai ter que interpretar. Então, quando vocês... Eu digo isso por quê? Porque me têm chegado muitos estudantes, o Henrique, que trabalha aqui na parte comercial, em tempos falou de um estudante que quer transformar a dissertação em livro, qualquer coisa. Um título bom para a mesa de júri da tua tese pode não ser um título bom para a bancada na venda do livro. Se você pega a dissertação, a tese, do jeito que está, só leva para a gráfica e manda fazer livro, pois provavelmente não vendes, porque a linguagem acadêmica é uma linguagem fria, muito direta, sem graça, sem poesia, sem metáfora. Pode não vender. Então, se você quer transformar o teu trabalho de final do curso num livro, ali, eventualmente, o label, o rótulo, terá de ser diferente. Aliás, do mesmo jeito que a dissertação só tem a capa branca e o logo da escola e as letras pretas, não te deixam usar lá cores, e na capa do livro você já tem que pôr cores bonitas. Então, as letras também vai mudar, não vai pôr o título tema, põe um título outro, usando esses recursos de metáfora, como acabei de exemplificar. Portanto, tema de pesquisa é um tópico de estudo. O tópico de estudo sai dentro de uma temática. A temática é uma área mais vasta. Desemprego jovens, desemprego de longa duração, desemprego juvenil, desemprego qualificado. Então eu tiro um pedaço, esse pedaço é que é o meu tema. Uma vez tendo o tema, dentro dessa lógica, o passo seguinte é estudar a viabilidade do tema. Então, viabilidade. O tema é ou não viável? Os professores costumam dizer que o estudante tem que trazer um tema relevante, né? Tem que ter relevância científica e social, e tem que ter pertinência e atualidade. Bem, são as características, os critérios de um bom tema. Relevância, pertinência e atualidade. Atualidade, isso é simples. É um tema que tem que estar na pauta social. Tem que ser na pauta social. Tem que ser um tema que está na pauta social. É atualidade. Bem, pronto, atualidade. A pertinência tem que ser algo que faça sentido. Sentido, ou seja, nós temos em Angola uma comunidade LGBT a crescer. Mas hoje dizer que temos que ir à Assembleia Nacional para criar uma lei para legalizar ou para defender os direitos da comunidade LGBT não é pertinente. Embora esteja a crescer, eles ainda não têm... Ou seja,
Há coisas mais importantes do que isso não é assim tão importante. Eles existem, são angolanos, são nossos irmãos, têm os seus direitos, tudo bem. Ainda não há nenhuma lei que os defenda, é verdade. Mas agora mesmo assim, eu vou lá, um partido político, por exemplo, vai à Assembleia e diz, não, agora temos que pensar os direitos dos LGBT. Não é pertinente. Não quer dizer que eles não sejam pessoas, mas não é pertinente. Então nós temos que ver a pertinência do tema. Eu quero estudar a questão da mutilação feminina em Luanda. Mutilação, é verdade, sabemos que a mutilação feminina, genital, é um problema em África, aqui em Luanda sim, mas nós não praticamos mutilação em Luanda. Podes encontrar um caso ou outro escondido, não é algo que mereça nosso esforço hoje. Não quer dizer que a mutilação não seja algo grave e mau. Mas para a nossa realidade não tem pertinência. Então está relacionado com a incidência? Com a oportunidade do estudo da coisa. É oportuno agora? Faz sentido isso? Pronto. Estes são os critérios de um bom tema. É oportuno estudar isso, porque muitas vezes o estudante se apaixona. Está a andar assim, a passear, entra numa livraria, encontra um livro bonito sobre esse assunto, começa a ler e posso fazer uma monografia sobre isso. Então, petrifica a ideia na sua cabeça. Então, quando chegam a mim esses estudantes, eu lhes faço essas perguntas. Eu faço a questão da atualidade, a partir depois da relevância. O que é que isso vai trazer de novo? É relevante isso? Vai mudar alguma coisa? E essa alguma coisa quer na comunidade científica em geral, quer na sociedade em particular. Porque há questões, muitas vezes, que só valem para nós cientistas. Só os cientistas é que sabem, é que vem a tal importância, a sociedade não vê. O que se espera é uma combinação entre a relevância científica, social, a relevância científica e a relevância social, que eu queria dizer. Então, é preciso perguntar, isso vai mudar alguma coisa? São esses os 3 critérios de um bom tema. Perguntarmos sempre. Depois disto, vamos aqui na viabilidade. Não basta que o tema passe a esses critérios, relevância, pertinência e atualidade. Não basta para que eu avance com o tema. Porque um tema pode ser relevante, pode ser pertinente e pode ser atual. Mas eu não posso fazer. Não posso usar como o meu artigo científico, minha dissertação, minha monografia. Não posso. Ele pode. Dr. Luanda, Dr. Ambrósio podem usar, mas eu não posso. Por quê? Vamos ver aqui nas questões da viabilidade. Primeira questão, quando estamos a falar de viabilidade, temos que nos colocar acesso às fontes primárias. Doutor, desculpa. Faz favor. Não sei se entendi mal. Sim, senhor. O doutor falou da viabilidade do tema, né? Sim. E tocou na relevância. Peço desculpa, só uma coisa. Fale com eles no grupo do WhatsApp. Sim, estou a falar. Então deixa o computador numa única posição. Ou estás a admitir mais pessoas? Ele disse que não estava a ouvir o doutor. Não estava a Não ouvir. estava a ouvir. Vai tentar Resolver. Peço desculpa. Sim, Ambrósio, diga. Sem problema. O doutor falou da viabilidade do tema e começou por falar sobre a pertinência, a relevância e a atualidade. Não. Me fez entender que fazem parte da viabilidade. Não. São elementos. Eu pulei. Vim para aqui e depois me lembrei que não tinha falado disso. Voltei. Então, onde é que enquadramos isso? A relevância, a pertinência e a atualidade na seleção do tema de pesquisa? São critérios de um bom tema. Ok. Critérios de um bom tema. Critérios de um bom tema. Muito obrigado. Está bem. Critérios de um bom tema é relevância científica e social, pertinência e atualidade. Critérios de um bom tema. Depois de nós já termos um bom tema, ou seja, o tema é pertinente, é relevante e atual, nós agora temos que fazer outra coisa, que é estudo de viabilidade do tema. É como os negócios. Para abrir uma farmácia está a bater. Quero ter uma farmácia. Não, quero ter um colégio. Não, vou abrir uma farmácia. Ok. Uma farmácia, aqui nesse país que se adoece muito, os remédios não são gratuitos, uma farmácia vai sempre vender, em princípio. Ok? É pertinente. Sim, é relevante abrir um negócio de farmácia aqui em Mucuzal e tal. Vou abrir uma farmácia. Vou abrir uma padaria. Ok. Mas depois a questão que se coloca...
O doutor tem padaria, né? É pão. Ele come pão, qual que é? Gosta muito de pão. E tem essa barriga assim bem fininha. É verdade, é contraditório. Não, mas Deus também às vezes faz cada máquina. Eu simplesmente sou um pão. Fico mesmo assim, a minha barriga inflama. A farinha, o fermento mesmo inflama. Eu gosto muito de bolas de barriga, às vezes evito comer. Pequeno. Olha, inflama também. Só que ele também tem tipo atividades Física. regular, né? Regular, Atleta. Exatamente. Podes comer todos os pães. Eu sou sedentário, eu caminho 2 ou 3 vezes por semana no máximo, durante 45 minutos, tal, dou uma volta. Mas não gosto de fazer muito esforço porque depois o corpo me dói. E quando me dói, na parte da. Como é que se chama? Da hipertrofia do músculo, eu paro. E dizem, não, tem que continuar. E nunca consigo Teve que continuar. é rotina. Não, só fico no até o 3º dia, quando começa a inflamar, pá, já desisti de ginásio, isso não é comigo. Prefiro controlar aqui a boca, Exato. é mais fácil. Bem, voltamos. Esse aqui é um assunto à parte. Critérios de um bom tema. Depois a viabilidade. Primeira questão no estudo de viabilidade. Acesso às fontes primárias. O que são fontes primárias quando estamos a falar de metodologia científica? Fontes primárias são as pessoas que nós vamos ou entrevistar, ou aplicar inquérito, ou observar, ou seja, aquelas pessoas que vão nos dar os dados brutos que nós vamos tratar na nossa dissertação, no nosso artigo científico. Então, se você sabe que há dificuldade de encontrar artigos sobre aquele artigos nas fontes secundárias, se sabe que há dificuldade de ter autorização do comandante da polícia para entrevistar os polícias, se você sabe que há dificuldade para ter acesso ao Ministério das Finanças para dar nos relatórios, ou ter acesso ao hospital para ver o livro lá da catalogação dos pacientes, então vai escolher esse tema para quê? Só para sofrer? Então, você tem que assegurar que eu vou fazer esse tema, doenças venéreas ou sexualmente transmissíveis em pacientes com doenças crônicas, hospital do prenda, quando você sabe que vão te dar acesso aos documentos, vais poder entrevistar o diretor do hospital, etc. Portanto, e aqui é tudo cumulativo. Se isso tiver, ok, acesso às fontes primárias, ótimo. Acesso às fontes secundárias. São os artigos científicos, os livros. Esse tema, aparece bibliografia, não aparece, a bibliografia aparece em língua estrangeira, você domina tal língua estrangeira, olha, esse tema só tem bibliografia em inglês, você lê inglês, não lê. Esse tema não aparece muito em repositórios abertos, só aparece em repositórios fechados, tem que pagar. Pode baixar o som deles, eu sou baixado. O nosso som pode estar, ou seja, o computador pode ter o som baixo. Esse som baixo é do alto-falante, não é do micro. Eles vão continuar nos ouvindo. Pois, então, se não há garantia a acesso aos livros, artigos científicos, etc., bem, não avance. Se sim, então, pões um V, um bonzinho aí, um visto. Depois, recursos. Os recursos aqui estamos a falar, por exemplo, há temas que obrigam nós viajarmos 3, 4 províncias. Por exemplo, estamos a falar da seroprevalência do VH em 4 províncias, ou a malária, queremos estudar a malária no sul da Angola. Temas que obriguem-nos a viajar para entrevistar pessoas em lugares diferentes. Tens dinheiro? Consegues ir com carro, tens boleia, tens ajuda? Pense nessa questão dos recursos, na lógica mais logística. A questão logística, tens que assegurar. Depois, outro recurso também aqui, temos recursos logísticos, aqui tem 2. Os recursos logísticos e o tempo. Quanto tempo é que é necessário para fazer essa pesquisa? Isso aqui, 8 meses. Quanto tempo é que você tem que o colégio te deu para entregar o trabalho? 4. Então esquece esse tema. Você tem que fazer dentro do tempo. Isto é que vai tornar viável. Porque o teu tema pode ter tudo isso, mas não é viável. Porque você, para fazer esse tema, X, P, T, O, você precisa de 1 ano.
Mas o colégio já te avisaram, esse é o segundo ano, você já terminou a especialidade há 2 anos, está sempre a empurrar, deram-te um ultimato, a dizer, não, doutor, este ano tem que apresentar, senão reprova, senão não sei o quê. Então você não pode escolher um tema que vai... Só que pronto, na especialidade não tens como fugir muito. O currículo é sobre o que você já fez no estágio. Mas se for num outro curso, onde você pode escolher o tema, então imagina que te deram Ao prazo... fazer um artigo científico, Por exemplo... houve um tempo que estavam a nos, digo, obrigar, né? Yeah. A ter artigos científicos. E É deram passagem do prazo. ano. Para provar diário. Sim. Sim. Tá. Vocês aí têm que agir a professor Bangula. Têm que agir ao meu estilo. Ser pragmático. Ser pragmático. Eu hoje não publico muito, eu fico a dar aula, na procura de dinheiro, faço um esforço. Se eu pudesse fazer investigação, fazia. Mas não publico muito. Mas faço alguns artigos de desk review, que não obrigam a ir para o campo, etc. Faço comparações, faço mais trabalho a partir de fontes secundárias. Mas eu, em 15 dias, escrevo um artigo. Mesmo dando aulas aqui, trabalhando no meu outro emprego, consigo escrever. Por quê? Por causa disto. Eu, antes de começar a pesquisar, sento e me faço essas perguntas todas. Depois, não, isso aqui tem bibliografia, tem assim, só depois é que eu entro. Portanto, o doutor também tem que fazer essas perguntas. Quanto tempo é que leva para fazer esse tema XPTO? 1 ano. Quanto tempo é que eu tenho para enviar o artigo para a revista? 6 meses. Esse não vale. Tenho que procurar outro que eu consigo fazer em menos tempo. Horas que eu posso dedicar. Portanto, isto é que vai dizer se o tema é viável ou não. E aqui tem que estar tudo positivo. Se um tiver negativo, esquece. Ah, não, sim, aqui a viabilidade do tema, tudo tem que estar ok. Acesso às fontes primárias, pessoas que eu vou entrevistar, tenho. Acesso à fonte secundária, aos livros, artigos científicos, tenho. Recursos logísticos, transporte, alojamento, imprimir os inquéritos, etc. Se for necessário, tenho. Tempo. O tempo que eu preciso para fazer a operação toda. Isso aqui em 4 meses acabo, lá ainda me deu o prazo de 6, tenho aí uma margem, nem que eu ficar doente, tiver alguma coisa, está coberto. Tem que estar tudo ok. Se eu não tiver ok em relação àquele tema, mude o tema. E quanto aos critérios de bom tema? Também há necessidade de tudo estar... Sim. Sim, aqui tudo tem que estar tudo. Só que um pode estar mais forte, outro menos fraco. Sim, Mas tem que haja estar... equilíbrio. Exatamente. Você consegue encontrar. Sim, tem que ter um equilíbrio. Outra questão que os estudantes, eu tenho, não sei se conhecem o YouTube, mas eu tenho um canal no YouTube onde discuto essas questões. Uma questão que os estudantes às vezes choram no sentido de se arrependem. Exato. Escolhem mal o orientador. Porque depois de você estar aqui... doutor Moanda? Pois, porque o teu tema pode estar... O teu tema passa aqui, tá bom. Passou aqui, tá bom. Só que você não anda. Eu conheço pessoas, há colegas meus da licenciatura, que só defenderam o ano passado. O ano passado foram meus colegas na licenciatura. Porque o orientador, não sei o quê, depois ficou grávida ela, melhorou, o orientador ficou com tala, não sei o quê, ela melhorou, não sei o quê. Assim, eu fui fazer o mestrado, fiz o doutoramento, acabei tudo, só o ano passado, Bangula me mandou já defendi, finalmente. Tem um orientador que conquista orientando. Durante o processo, também tem muito tempo. Tem a paixão, o sentimento. Sim, é um caso prático isso. Esse exemplo não apareceu por uma profissão dentro da casa. Então, essas Não, coisas. até, eu acho que conquistar até chega a ser de menos. Agora, confundir, né? Fazer parecer que quer algo em troca, aí sim, já chega a ser mesmo... Dificultar o processo. Porque sim, às vezes desenvolve sentimentos verdadeiros, né? E quer mesmo estar com essa pessoa, né? Ou ter relacionamento sério. Mas há quem quer como se fosse algo em troca. Isso é que não... Eu prefiro mesmo cobrar dinheiro às vezes. É mais prático. Para não fazer confusão. Sim. Sim, mas nós vivemos uma realidade hoje muito
complicado nas universidades. Caso específico, a Universidade 11 de Novembro, existe muito para aquelas faculdades onde se elabora os trabalhos de fim do curso. Existe muito aquela de concorrência. Essa concorrência não é algo criado pelos estudantes. São os próprios orientadores que concorrem, entre eles. Então, o orientador, quando tem o seu orientando, vai fazendo o trabalho ao máximo possível para tentar mostrar ao outro que ele é o melhor. Isso é bom. Sofrem. Que ele é o melhor. Não, mas só que é bom quando vai mesmo agregar algo para o estudante e quando ele é mesmo bom também. O que ele faz para mostrar que ele é bom? Ele não tem problema. Ele não tem problema. Se calhar, primeiro, acha que orientar o trabalho em curto espaço de tempo, mas é um trabalho sem substância. Não, Ok. é nesse sentido. Rapidez na Yeah. elaboração. Nós vivemos isso. Nós temos exemplos. Em tempos, antes de eu subir, tem um colega que estava defendendo o mestrado. O mestrado dele é de gestão. Aquela coisa mesmo de pressa, que quer mostrar que é bom orientador. Infelizmente, o orientando apresentou mal o trabalho e a nota final da defesa foi de 14. Tipo, isso me dói, eu não aceito ter 14 numa defesa. Então, o que que isso mostrou? Mostrou que tanto o orientando e o orientador eram pessoas que não carregavam bagagem suficiente para desenvolver aquele trabalho. Henrique, me traz só uma água, faz favor. Quer saber? Porque o próprio estudante, se fosse uma pessoa com conhecimentos, teria dado conta que aquela presa não estava a ser boa para o trabalho dele. E o mesmo orientador também, se fosse uma pessoa boa, poderia mostrar um pouquinho mais e buscar outros elementos para aumentar no trabalho, mas não fez isso. Como a intenção era só mostrar que não, já orientou o trabalho do mestrado, para eles faz parte do currículo, então